amigos do Grupo Espírita Fraternidade. Que bom estarmos juntos em mais uma palestra virtual, conectando nossas almas, nossos corações no aprendizado espírita, né? Para que possamos refletir acerca dessas benesses que nos foram trazidas pelos espíritos superiores e, ao refletirmos, decidirmos e tomarmos medidas de alteração dos nossos rumos, das nossas escolhas terrenas. O tema de nossa palestra de hoje é muito bonito e muito adequado, né, para os dias presentes. Chama-se Amor e Organização. É o capítulo 54, lá da obra Sol nas Almas, psicografia do Espírito André Luiz, pelo médium Valdo Vieira, médium que colaborou com a imensa tarefa de Francisco Cândido Xavier por um tempo curto, né, mas que deixou a sua contribuição muito valiosa, porque as obras que ele psicografou pelo médico desencarnado André Luiz são muito, muito importantes, né? E fazem parte também das obras subsidiárias. Acerca dessa lição, Amor e Organização, André Luiz nos convida a refletir sobre o valor da ordem na nossa vida, né? Ele diz que aprendemos e respeitamos, aprendemos a respeitar, né, o lugar do amor em nossas vidas, sem o qual as formas de vida fenecem na Terra e fora dela. Tanto que Divaldo Franco nos fala de maneira linda, né, que o amor é o elixir da vida, né? Nenhum ser que pulse poderia existir sem essa força magnética, que é o próprio ato de Deus, que é amor, né? Que João nos fala, estou dizendo aqui de maneira alegórica, mas João nos fala lá no Evangelho que Deus é amor. Então, somos criados, respiramos no amor, vivemos no amor. E André Luiz reconhece isso, né? Que o amor é o grande fanal de nossas existências, é o motor de nossas vidas. Mas ele diz que há uma virtude a ser desenvolvida por todas as criaturas, fundamental, inclusive para a aplicabilidade do amor, que é o senso de organização, que é a ordem. É o perfeito entendimento que tudo há que ser organizado em nossas vidas, sem adoecimento desse conceito, tá? Porque nós somos na Terra criaturas muito atrasadas e muitas vezes a gente tende a derivar um conceito virtuoso numa prática viciosa, porque a gente não consegue viver a virtude em todo. Acontece com o próprio amor, que é a origem de todas as virtudes, né? Todas as virtudes se sustentam pelo amor, mas na Terra, que é atrasada, a gente degringola o amor para a posse, para o ciúme, para o apego, né? Então a gente transforma algo virtuoso em máxime em práticas viciosas, porque nós somos criaturas atrasadas. E isso pode acontecer com todas as virtudes, inclusive com o amadurecimento do senso de organização em nós, né? Que pode incorrer nos limites estreitos de ação da vida que impediriam a criatividade, que impediriam a inovação. Não é disso que estamos falando. André Luiz aborda a organização como modo de estar e operar na Terra. Ele nos mostra, então, a natureza como sendo a escola de Deus, veja uma coisa linda, que opera em ordem. Opera, né, é imersa no pensamento divino, que a gente entende assim por Leon Denis, que tudo que existe é criação divina, então todos estamos imersos, né, no pensamento divino, é isso que os hindus chamam de prana universal. E a natureza, então, é a escola de Deus, a gente observa as leis de Deus se manifestando de maneira perpétua, porque as leis naturais, inclusive, são leis de Deus, são leis morais, né, e não muda, não há alteração na lei natural por uma vontade divina. O sol hoje não vai nascer simplesmente porque o sobrenatural se impôs, não existe. Graças a Deus, estamos numa fé raciocinada agora e a gente entende, né, que Deus não derroga as suas leis. A lei natural é uma lei moral, né, é uma lei divina. Então, na própria escola da natureza, onde enxergamos assim, com clareza, se tivermos olhos de ver as leis de Deus operando, enxergamos a ordem. Coisa bonita, né? André Luiz nos fala assim, que não é possível a florescência antes do desenvolvimento da semente, né? Para a gente compreender que tudo tem uma ordem. E esse conhecimento já está, inclusive, lá no Eclesiastes, né? Quando fala que há tudo um tempo, para tudo um tempo sob o céu. Tempo de semear, tempo de colher, né?
Tempo de abraçar, tempo de afastar-se do abraço. E aí a gente compreende, então, André Luiz discorre acerca da sutileza da lição da ordem na semente, né? Que a semente precisará ser maturada, crescer, né? Desenvolver, se evolver para que a sua florescência nos traga a frutescência, mas certamente novas sementes, na forma como a planta conseguir se perpetuar, né? É a ordem dela, a ordem na vida. E ele fala a ordem na criação divina. Observe os espaços siderais, né? Os planetas seguem seu percurso de rotação, seu transcurso de translação, tudo sustentado pela mais perfeita ordem, imersos no amor. Então ele nos fala que o amor é a grande motriz de nossas vidas, mas que aprendemos na vivência a nos expressar na Terra de maneira organizada, né? Para que a gente possa progredir. Essa pessoal, de maneira pura, assim, pura mesmo, escoimada de qualquer conceito humano que fosse desvirtuar o frontispício da nossa bandeira, que é a ordem e progresso, que nada mais é do que o resgate do pensamento positivista de Auguste Comte, né, que era muito racionalista, inclusive, e queria ver a razão em tudo, e que ele fala, que lindo, né, na origem, quando você vai estudar o filósofo, Comte diz que o amor é a substância, né, e que a ordem é o caminho para que alcancemos o progresso. Muito bonito da gente pensar isso, né, quando a gente resgata, então, André Luiz. E aí a gente pensa nisso, na ordem, na importância da ordem, para a gente ver que nos é concedido um livre-arbítrio, numa liberdade que é limitada, que não é total. Ela é relativizada, de acordo com a nossa capacidade de cada vez mais organizar o nosso estar, né? A nossa vida. O nosso livre-arbítrio vai crescendo à medida que nos organizamos melhor como seres intelectuais da criação, entendem? À medida que nos organizamos melhor, pensamos melhor, refletimos melhor, nossa liberdade se abre. Veja que se a liberdade sem organização seria libertinagem, seria a gente fazer tudo o que a gente quisesse. Essa liberdade não nos é concedida. Por Deus, não. A gente faz dentro de uma liberdade limitada, limites que são estreitos, e na medida que avançamos no senso moral, organizamos melhor na vida, na alteridade amorosa, na relação com o outro, na vida social e conosco mesmos, vamos tendo mais liberdade de ação e vamos tendo nos concedidos novos terrenos para embates morais, para combates morais, para crescimento, né? É isso que Jesus fala, que aquele que foi fiel no pouco, a esse muito mais se dará. Então, conseguimos dar conta da pequena gleba de trabalho que a providência divina nos concede hoje, amanhã. É disso que Jesus fala, viu? Quando as teologias da prosperidade tentarem nos enganar novamente, como onde a gente já esteve inserido em outras vidas, dizendo que Jesus vai nos conceder coisas materiais se a gente for fiel, é engano, falácia. Não se permita mais cair nessas falácias, nesses engodos humanos, tá bom? Jesus nos fala de trabalho para o nosso próprio crescimento, a nosso próprio serviço. Então entendemos a ordem, inclusive nossa liberdade, né? O nosso senso de organização. Inclusive, no senso de organização do ponto de vista moral, para que aprendamos a discernir o que é essencial do que é periférico em nossa vida, né? E aí, o que é essencial? O amor, aquilo que é substância, entenderam? É aquilo que é espiritual, isso é essencial. E é necessário um senso de organização moral para a gente conseguir separar isso, não fica tudo misturado na nossa vida. E aí a gente acaba no pior cenário, como replicando aqui um dizer de Sai Baba, né? Um líder hindu, que ele falava assim, quando a pessoa está muito desorganizada, aí ela passa a usar pessoas, desorganizada do ponto de vista moral, a usar pessoas para conseguir coisas. Porque ela passa a amar coisas. Veja como tá, o sentimento e a moralidade está desorganizada, né? Quanto mais moralmente a gente se organiza, mais a gente compreende que nós somos espíritos, é isso que nós somos, e daremos valor àquilo que é essencial, viu? E não àquilo que é periférico, que é a matéria, que muda, movimenta-se, vai, volta, é impermanente, especialmente num orbe atrasado como o nosso, né? Uma característica de um planeta expiatório, qual a Terra, amigos, é a impermanência. Tudo aqui é impermanente. Por isso que a gente fala, não se apegue, vai passar. O cenário difícil, doloroso, de luta, né? Vai passar. E os dias que nos parecem felizes também passarão, porque tudo aqui passa. Inclusive o nosso próprio corpo físico, que é o escafandro divino que Deus nos concede para a experiência material, logo ele entra
em declínio. Logo, né, num espaço curto de tempo, a gente atinge o auge da juventude e muitos sinais já começam a nos mostrar que caminhamos para a madureza e depois para a decrepitude. E, enfim, que bonito, né? André Siqueira, filósofo lá da Federação Espírita Brasileira, fala que a partir do envelhecimento, do decrepitude, caminhamos para o apogeu da vida, que é a morte. Olha o que o André Siqueira fala, que coisa curiosa, né? É contrário senso ao que a gente no mundo material está acostumado. O André Siqueira, filosoficamente, fala que a morte é o apogeu da vida, pois é o momento, enfim, nessa incursão, a morte natural, seja por enfermidade ou por idade, é o apogeu da vida porque é o momento, enfim, que a gente cumpre mais uma lição e passa de volta para casa. Que lindo, né? É como se fosse a formatura de um degrau escolar. Voltamos para casa para chegar no plano espiritual, avaliar tudo, né? E recomeçar mais um degrau. Voltamos. Por isso Kardec nos fala, né? Tá lá, inclusive, no túmulo dele, nascer e morrer, nascer novamente, progredir sempre. Mas para esse processo é necessário que a gente esteja cada vez mais organizados do ponto de vista moral, para a gente dar valor àquilo que tem valor real, né? O que tem valor real? Aquilo que você não leva com você quando você volta para casa. Tudo que for espiritual, tudo que for conquista do seu espírito, as virtudes, o crescimento, a paz que você conquista para você, os valores morais que você passa, aquilatou para você que se tornam imperecíveis, seu tesouro inestimável. Isso daí é aquilo que é real. O resto é instrumento que vai, volta, nos é concedido para que a gente use e cresça, né? Tudo que é material, tudo que é tangível na Terra, na encarnação, nos é concedido como instrumento, instrumental. Dê o melhor uso, dê o melhor valor. Pense na melhor forma de usar aquilo que lhe concedeu, que Deus lhe concedeu, sempre por empréstimo. Não é só para você, não é só para os seus. É para o maior número possível de pessoas. Qual o melhor uso que eu posso fazer desse recurso que me chegou hoje nas minhas mãos? É assim que a gente vai estar organizando aquilo que é prioridade na nossa vida, né? A gente vai estar na nossa pirâmide das prioridades na vida, colocando sempre na base, ligando-nos à espiritualidade que somos, aquilo que é superior. E sustentando ali que muda, troca, tira a base e volta aquilo que é material. Que me sustenta aqui na vida porque eu tenho um corpo físico que precisa ser sustentado materialmente. Mas isso aí troca, vai. Isso não é a substância. Tá bom? Essa é a fala linda. Vejam que coisa bonita, né? Todas as verdades estão no Evangelho. A gente dá a volta, fraternidade, dá a volta, consulta os filósofos, estuda e sempre volta para Jesus, né? Que como diz Augusto Cury, esse psiquiatra incrível, Jesus foi o maior psicólogo da história da humanidade, mas psicólogo no sentido lato, de compreender a alma humana, não só a psique, mas a alma como um todo, né? O ser integral que somos. Jesus, o maior de todos sempre, né? Aí a gente vai lá no Evangelho e encontramos então na epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulos 3 e 4. Não, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, versículos 3 e 4. Isso, desculpa. Quando ele nos fala... Não, isso mesmo. Segunda epístola, capítulo 3, versículo 4. Organizando para vocês. Deu um pequeno lapso aqui na memória, mas é isso mesmo. Quando ele nos fala assim, vejam vocês, de maneira linda, o que o apóstolo da gentilidade nos fala, né? Que a gente se torna pregador da Boa Nova com a confiança em Cristo Jesus, né? Porque Jesus é o caminho, para que a gente cresça em confiança num processo de religare, de nos reconectarmos de novo com Deus. Essa é a compreensão teológica da fala de Paulo. Mas ele fala assim, tornamo-nos pregadores da Boa Nova pela confiança que desenvolvemos em Cristo Jesus. Mas para que sejamos pregadores com base no Espírito que vivifica e não na letra que mata, né? Pois que a letra mata e o Espírito vivifica. Veja que coisa linda e profundamente filosófica que tem na carta, né? De Paulo àquela comunidade de Corinto que ele amava tanto. Ele nos diz, quando ele fala que a letra mata e o espírito vivifica, ele está dizendo que o que é material, que é a letra, né, que é escrito, isso nos mata. Realmente, a matéria nos corrompe, nos arrasta, faz com que a gente perca o sentido, nos desorganize na terra, no nosso senso moral, né? Coloque como prioridade na nossa vida o que não é prioridade, nos perdendo. Já fizemos isso muitas vidas, não nos permitamos mais, fraternidade, nos perder nesse sentido, né? De colocar como prioridade na nossa vida aquilo que passa,
por favor, coloquemos como prioridade aquilo que, como diz o Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos, né? E tudo mais faremos. Como está no Evangelho de Mateus, também está em Marcos, dá conta da tua administração. A gente tem que dar conta daquilo que é material, mas isso não pode ser a essência da nossa vida. Aí Paulo alerta, né? A letra mata, o espírito vivifica. A gente tende a pensar nisso apenas quando a gente lê as escrituras, né? Também, porque a gente deve ir na essência do ensinamento crístico, que inclusive perpassa todas as religiões da terra, aquelas cristãs e as não cristãs, né? Porque todas têm em seu bojo a lei maior que Jesus nos trouxe, que é a lei de amor. Amar a Deus e o próximo, como nos amamos, numa autoridade amorosa, né? Todas as religiões, no fundo, falam de amor, ou seja, elas trazem em seu bojo a verdade crística. Esse é o espírito. Mas acontece que os homens limitados, com interpretações teológicas limitadas, humanas, se perdem na letra, no caso das escrituras. E isso acontece também na Terra, quando a gente se perde no que é material, desorganizados moralmente, né? Quando isso acontece, a gente vai sentir aquilo que eu estudei para vocês numa palestra passada que eu aprendi com Leon Denis, dor. A dor será a professora que vai nos trazer de volta, né? A dor faz um acróstico. Sabe o que é um acróstico? Na palestra passada a gente falou sobre isso. D de dor, né? O D significa direção. Se meu senso de direção na Terra está errado, a dor virá. Para me trazer de volta para o caminho do amor. Que essa é a minha direção. A direção da minha ascensão. Que me liga ao meu atavismo. Né? Que deve existir. Que é uma caminhada ascensional. Cada encarnação conectando-se com a outra. Né? Para que eu possa ascender. Então, se a minha direção está errada, está me levando para me complicar nos caminhos da minha evolução moral, a dor virá. A dor tem o ódio de organização, que é sobre aquilo que a gente trata nessa palestra, né? Se meu coração está desorganizado, né? Se eu estou, como diz o Prince Baba, usando pessoas e amando coisas, quando o Evangelho nos alerta, que o amor é o germe que precisa fecundar em nós, mas há pessoas que amam coisas, ou seja, o sentimento de amor muito, muito encrestado ainda, né? Então, você está com o senso moral desorganizado. Precisa organizar-se melhor como espírito que é. Porque é isso que nós somos, né? Podemos estar em quaisquer lugares, fazendo quaisquer coisas, carregando quaisquer títulos que quisermos na Terra, todos valiosos quando conquistados com ética, mas espírito é o que você é, né? Filho de Deus. Então, se a gente se confundiu disso, se desorganizou no coração, a dor virá. E, por fim, a dor tem um R de reeducação, para nos reeducar moralmente, nos levando para os caminhos da vida, da nossa própria evolução, né? Então pensemos na organização em nossa vida. Eu estou priorizando aquilo que é prioritário de verdade na minha vida? Eu estou respeitando a lei, a ordem que me rege? Não no sentido limitado, mas no sentido lato, né? De respeito por olhar que tudo, no mais amplo universo, atende a leis, atende a princípios, né? De maneira equilibrada. Eu estou aplicando equilíbrio na minha vida, né? Eu estou respeitando as leis do meu próprio corpo. O André Luiz fala isso na lição 54. Veja que não é possível uma mulher ter um bebê se ela não atender ao transcurso dos meses, organizados, né? Ordenados, e que constitui um ser em perfeita ordem para que ele venha para a Terra cumprir seu desiderato também. Então, olhar para o seu próprio corpo, que isso também é auto-amor, né? E observar, eu estou respeitando as leis que regem o meu corpo, a lei da alimentação, a lei do repouso, né? E aí a gente pode avançar para as leis morais, que todas elas são organizadas. A lei do trabalho nos mostra isso, que é necessário trabalhar, né? Quando os espíritos ensinam o trabalho, não é só aquela atividade laboral que a gente faz para ser remunerado na Terra. Trabalho é tudo aquilo que me faz crescer, aprender, evoluir, né? Eu tenho trabalhado para dar sentido para a minha vida. A própria lei de destruição, né? Que aprendemos que é uma lei de transformação, é uma lei profundamente organizada, né? Já preconizada por um filósofo bem antes do Espiritismo, né? Lavoisier já nos dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vejam que é organização, né? Estamos num sistema fechado, a Terra é um sistema fechado e aqui tudo se transforma de maneira organizada e bela para que tudo dê certo. Nossos destinos também. A nossa encarnação foi organizada por aqueles que nos amam, quando a gente não teve condição de participar dessa organização encarnatória, e muitas vezes com a nossa participação também, foi organizada, nos ensina André Luiz, para que estivéssemos no melhor cenário, para que tudo desse certo para nós. Então o cenário onde estamos inseridos é um cenário permitido
misericórdia divina para que a gente dê certo, tá? A sua vida está dando certo. Você está dando certo. Às vezes a gente está imerso em tantas dificuldades que a gente tem até dúvida, né? Chega até a duvidar. Será que está dando certo? Tá. Basta você parar um instante, olhar para você, né? E pensar em você há 10 anos. Se você tomava há 10 anos as mesmas medidas que você toma hoje, ou se pelo menos você pensava como você pensa hoje, se você reflete como você refletia hoje, se você tem hoje os mesmos pensamentos que há 10 anos tinha. É necessário que tenha havido alguma evolução. Se houve, estamos no caminho. E não importa, esse é o seu ritmo, tá? Não se compare com ninguém. Cada pessoa está no seu ritmo, define o seu ritmo e avança consoante o seu próprio ritmo. Mas o importante é avançar, né? Não ficar jamais paralisado. Respeitemos as ordens externas do mundo onde estamos inseridos, mas especialmente a ordem divina em nós, que nos convida a avançarmos de maneira ordeira e bela. Tem uma história sobre ordem que nos fala quando nos situamos como educadores. Eu gosto muito de refletir sobre ela, né? Que é uma lenda cristã para nos ensinar o valor da ordem na nossa vida. Foi contada na revista Reader's Digest, Seleções em Língua Portuguesa. E ela fala de um pai que levou um filho para a pescaria. E era o tempo, encerrava-se o tempo da quarentena onde não podia pescar, naquela meia-noite ia começar então a abertura do tempo da pescaria, né? E eles foram para a pescaria. Só que eles chegaram mais cedo, na margem do rio. Faltavam alguns minutos para encerrar-se o período da quarentena em que não podia pescar. E aí o pai senta-se ao lado do rio com o filho, com já o material da pesca pronto, mas fica aguardando. Eles estavam sozinhos naquele parque pesqueiro. Não tinha mais ninguém, pois que era tarde já, né? E o filho, adolescente ainda, não entende, né? Porque o pai estava esperando ali o horário para começar a pesca, né? Pois ninguém estava vendo e fala, pai, vamos. Aí o pai olha para o relógio e fala, não, faltam ainda 2 minutos para sermos autorizados a pescar. E aí o filho não entende e fala, mas por quê? Pai, ninguém está vendo. Ele fala, mas eu estou vendo. Nós estamos vendo. Então, para nossa paz de consciência, aguardemos o horário certo, o horário correto. Esse é o fruto daquele que traz para si o respeito à legalidade, à ética, ao senso moral. É a paz de consciência, de estar fazendo o seu melhor. Nós temos dentro de nós mesmos um sensor ético e a nossa consciência é onde as leis de Deus estão impressas. Atentemos a isso, que o fruto dessa atenção, dessa organização de colocar a nossa consciência como guia e bússola da nossa vida será a paz. O lugar mais feliz que a gente vai conseguir, segundo Bezerra de Menezes, conquistar na Terra. É esse lugarzinho aí chamado consciência tranquila. O senso de organização na vida, de estar dando valor real àquilo que tem valor real e dando valor transitório àquilo que é transitório, todos os dias da nossa vida nos traz paz também. E a paz é uma conquista que ninguém tira da gente. Onde estivermos, carregaremos a paz que tivermos aquilatada no nosso coração, conquista nossa, que ninguém nos pode dar, ninguém nos pode trazer a paz. A paz é uma conquista íntima, pessoal, inalienável. Não vamos abrir mão dela, tá bom? Nos tempos em que falamos muito sobre saúde mental, a paz de espírito, a paz de consciência é também um indutor da saúde mental do ser na Terra. Conquanto não tenha conseguido tudo o que aspirou, se conquistou paz, está em paz consigo mesmo, está em paz com o mundo e com a vida, segue feliz na felicidade que nos é possível na Terra. Vejo vocês, lembrando de André Luiz da nossa lição 54, que é tão importante a gente conseguir verbalizar e expressar, verbalizar não só com palavras, mas com atos, né? O nosso amor de maneira organizada, que é assim que a espiritualidade cuida de nós. Quando observamos lá na obra Nos Domínios da Mediunidade, também do Espírito André Luiz, né, psicografia do Chico, observamos os trabalhos do plano invisível, do laboratório invisível, numa reunião mediúnica, onde há profundo amor, né, tanto daqueles que se doam, os médiuns, quanto e especialmente dos espíritos que acorrem para uma reunião para que ela dê certo, onde há um trabalho de doação de amor ali, há um profundo senso de organização. A espiritualidade organiza de uma maneira prévia as nossas reuniões mediúnicas, com a organização no detalhe, que nos escapa como seres encarnados limitados que somos. A organização dos espíritos vai desde a triagem, da seleção de quais espíritos poderão ser
atendidos naquela noite, quais poderão se comunicar, por quais médios, como será a margem de proteção naquele espaço. E desde cedo, desde muito antes, desde dias antes, a espiritualidade está organizada, planejando aquele evento de amor para atendimento aos espíritos desencarnados e também aos encarnados, né? Que a reunião mediúnica socorre também aos encarnados por meio da oportunidade do serviço e do aprendizado que o médium e os trabalhadores do grupo mediúnico têm ao observar o aprendizado do outro, do desencarnado, que é apenas nós mesmos, fora da matéria. Ele hoje, nós amanhã. Então a nossa chance de aprendermos com desencarnados é muito grande. E a espiritualidade superior nos leciona a organização nesse momento de amor. Não há trabalho na espiritualidade superior de maneira improvisada, não há improviso no trabalho dos espíritos superiores. Ao contrário, lembremos-nos, nesse sentido, de Emmanuel conversando com Francisco Cândido Xavier, né, para convidá-lo para o trabalho. Chico Xavier apenas mal saíra da adolescência, era um jovem, e Emmanuel nos convida então para o trabalho que ia ocupar-lhe a vida inteira, até a 9ª década, quando ele estivesse encarnado na Terra. Mas ele chega naquela proposta de amor, pois que o Chico aspirava desde a mais tenra infância a resposta àquele dom que ele tinha não entendido, incompreendido pela sociedade onde ele estava inserido, né? Então, no gesto de amor, Emmanuel o convida ao trabalho para que ele pudesse compreender o que ocorria com ele e ser útil à humanidade inteira, que o trabalho do Chico é um trabalho de doação de amor para a humanidade. Emmanuel faz para ele um convite de amor, mas tem um senão, profundamente organizado. Veja o que ele fala para ele: vamos trabalhar o Chico Quedes, que é o que ele mais queria, desde que ele se entendia por gente. E aí, Emmanuel fala então aquela fala que não passa, né? Lá no tanque, para o Chico, e fala que reverbera em nossos corações, precisa reverberar. Emmanuel fala: mas para esse trabalho de doação, Francisco Cândido Xavier, para esse trabalho de amor, há 3 pré-requisitos. Veja, fraternidade, se esses pré-requisitos que Emmanuel trouxe para o Chico não são pré-requisitos organizativos da tarefa. Lógico que são. Ele fala: disciplina, né? Como organizar-se na vida sem disciplina? E alguns limitados pensam que disciplina é chegar no horário, nos compromissos. Não, isso aí é um percentil importante, mas mínimo, dentro da disciplina. Porque Emmanuel repete: disciplina, e o terceiro requisito, disciplina. Era a organização no ser, no estar, nas prioridades da vida, no falar, organizar os pensamentos, o estar na terra, o que faria, não faria, o que aceitaria, o que recusaria, organizar o seu portar-se, organização, para ele poder fazer da vida dele uma mescla de amor incomparável como foi, mas profundamente organizado, né? Chico foi profundamente disciplinado e teve uma vida profundamente organizada, limpa, linda, idônea, ética e bela, de todas as formas que uma vida pode ser bela, né? Eu quero encerrar nossas reflexões lembrando o episódio do aprisionamento de Jesus, o episódio infeliz, né? Quando nós, como humanidade, fomos capazes de capturar, crucificar e matar nosso próprio mestre. Né? Esse episódio infeliz da nossa história, que vai ficar para a eternidade como cicatriz da história terrena, tem um momento em que Pedro, alucinado, quando Jesus vai sendo capturado, né, desembainha a espada e decepa a orelha do soldado Michael, que vinha, né, a pedido do Sinédrio. Jesus, então, fala para ele que ele não fizesse aquilo, porque se ele ferisse com a espada, ele seria ferido com a espada também. Não é assim que se resolve. Jesus leciona ali de maneira pacífica, como se faz, mas também de maneira organizada, mostrando-nos que nem nos momentos mais tensos é permitida a desorganização, a loucura, o tresvario, né? Nos momentos mais tensos, também nesses, estaremos com o coração sereno, olhando para o cenário e pensando: o que Deus espera de mim nesse momento? Essa é a lição leal de Jesus, fiel ao Pai até o fim e, portanto, organizada, né? Ele não permite que o descalabro tome conta daquele espaço, né? A confusão, a desorganização, não. Acontecerá consoante a vontade do Pai, mostrando-nos que Ele era amor acima de tudo, mas que seus passos na Terra eram passos que atendiam a um plano divino. E atender ao plano divino significa assumir a organização moral para nós mesmos. Pessoal, eu sei que não é fácil, mas é um convite para nós. Que todos os dias olhemos para nossas vidas, questionemos-nos se estamos dando prioridade àquilo que é prioridade. E de maneira humilde,
tentemos cada vez mais alinhar, aproximar a nossa vida dos planos de Deus para nós. Os planos de Deus serão sempre claros, límpidos, organizados e, acima de tudo, amorosos para nós. Os planos de Deus serão sempre os melhores para nós, né? Organizemos as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E que Jesus, nosso maior amigo, o caminho, né, para o Pai, a verdade para nossas vidas e a vida abundante que se derrama sobre nós, nos ajude nesse desiderato. Obrigada, gente.